A reprodução assistida visa ajudar a conseguir a gestação em mulheres com dificuldade em engravidar, manipulando óvulos e espermatozoides fora do corpo. Este processo ajuda milhões de casais em situações de infertilidade, ou seja, com dificuldade de engravidar. Um casal é considerado infértil quando, após cerca de 12 meses de relações sexuais desprotegidas e irregulares, não consegue a gravidez. Dentro do nosso subtema é importante considerar duas técnicas: a fertilização in vitro e a criopreservação. A fertilização in vitro é a união do ovócito com o espermatozoide em laboratório, a fim de obter embriões já fecundados para transferir para o útero materno. A criopreservação consiste no congelamento de gâmetas ou do próprio embrião, conservados em nitrogênio líquido para uma futura gravidez. O esperma previamente congelado pode ser utilizado por meio da inseminação pós-mortem do sêmen ou da transferência embrionária. A inseminação pós-mortem, pós-morte, é a utilização do material genético de um indivíduo após a sua morte, geralmente através da inseminação intrauterina direta dos espermatozoides. É, no entanto, necessário que, em vida, o indivíduo expresse formalmente que autoriza este processo após o seu falecimento. Neste caso, o sêmen é preservado através do congelamento e o processo é realizado após a morte do membro masculino do casal, a fim de manter as características na descendência, ocorrendo a fecundação no interior do organismo da mulher. A transferência embrionária consiste na recolha e avaliação dos embriões no início do seu desenvolvimento, para que sejam depois transferidos para o útero da mulher quando desejado. Assim, o esperma do homem falecido pode ser utilizado para uma fecundação in vitro, fora do organismo da mulher, e o embrião formado é transferido posteriormente. Os próprios embriões resultantes da fecundação pós-mortem podem ser criopreservados e transferidos mais tarde para o útero, sendo esta transferência ideal durante a menstruação. A utilização de esperma previamente congelado em reprodução assistida após a morte do cônjuge apresenta algumas vantagens, como o facto de não inferir nenhum tipo de malformação na gestação ou dificuldades durante o parto, o baixo risco de anomalias genéticas devido à alta testagem do esperma, a liberdade dos proprietários do embrião em escolher o fim que lhes quer dar e o acompanhamento médico da gestante e do filho ao longo da gravidez. No entanto, apresenta algumas desvantagens. Alguns estudos afirmam que pode acarretar alterações cromossómicas nos embriões ou complicações durante o congelamento e descongelamento dos gâmetas, como o aumento da libertação de grânulos corticais e o consequente endurecimento da zona pelúcida, ou erros genéticos no fuso mitótico. Além disso, a Constituição de muitos países proíbe o procedimento ou não prevê um destino aos embriões. Este tipo de procedimento ainda enfrenta alguma rejeição social, principalmente face a questões morais, éticas e religiosas. A inseminação pós-morte permite a gestação de uma criança sem um dos progenitores, visto que este já terá falecido no momento em que o processo é realizado, o que é visto como imoral pelos grupos mais conservadores, à semelhança do que acontece com o aborto, por exemplo. Além disso, a Constituição e as leis por vezes opõem-se à realização deste procedimento. No caso da inseminação pós-morte, pode ser complicada por requerimentos burocráticos, em países como a Inglaterra e a Espanha, e é negada em países como a França. Em Portugal, só é lícita a inseminação pós-morte se houver um esclarecimento escrito por parte do pai, no qual permite o processo a fim de realizar um projeto parental após o eventual falecimento do mesmo. No caso da transferência embrionária, a aceitação por parte de grupos mais conservadores é maior, pois o embrião já está formado no momento do procedimento, e é mais fácil conseguir autorização legal para recorrer a esta técnica. Com a realização do nosso trabalho, podemos então concluir que a evolução da ciência na área da reprodução medicamente assistida abriu portas a milhares de pessoas, que passam a poder procriar e constituir uma família biológica. É o caso não só dos casais inférteis, mas também de mães solteiras ou casais homoafetivos, entre outros. No âmbito do nosso trabalho, a utilização de esperma previamente congelado em reprodução assistida após a morte do cônjuge permite que, após o falecimento do membro masculino do casal, seja possível a gravidez e a gestação de um filho biológico. A tecnologia atual é capaz de criopreservar os gametas masculinos durante um período de tempo interminável para que sejam utilizados após o possível falecimento do homem. Desta maneira, é possível conceber uma ideia completamente diferente de família da que existe atualmente. Ainda assim, as discussões morais perduram e as questões ético-sociais acerca da legitimidade ou ilegitimidade da reprodução além da vida devem continuar a ser analisadas e avaliadas.